Então, vamos juntos, com o amparo de toda essa equipe, com a assistência espiritual de vocês, amigos, entender um pouco à luz do Espiritismo como é essa história dos conflitos, como é o nosso entendimento a respeito das relações familiares. Então, o primeiro aspecto, quando a Kemi nos colocou o tema a respeito do conflito familiar, nós buscamos, vamos trazer algumas referências, fiquem à vontade para anotar no chat, para as pessoas depois guardarem, terem consigo, mas nós nos atentamos muito para o entendimento da situação dos conflitos, levando em consideração o capítulo 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Nós levamos em consideração também as obras de André Luiz, a coleção A Vida no Mundo Espiritual, onde nós vamos citar Nosso Lar, Missionários da Luz. Vamos falar um pouquinho também de conduta espírita, e ao longo do nosso momento aqui a gente vai relembrando de outras referências. Então, o primeiro aspecto que nós temos que relembrar está numa fala de Paulo de Tarso. Eu vou ler na íntegra para vocês, para que a gente consiga entender essa história do conflito à luz do Espiritismo e nas relações familiares. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Está em Paulo, Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Então, nós entendemos que a preocupação que nós precisamos ter com a nossa família é uma preocupação que assola os nossos corações, que nos aflige, porque nem sempre esta convivência familiar é um mar de rosas. E nós vivenciamos muitos desafios. Desafios no trabalho, desafios no mundo material em diversos contextos, desafios no trabalho do bem, mais desafios na família. E se nós fôssemos ranquear em nossa ainda imperfeição terrena, porque nós precisamos, mensurar às vezes para poder entender melhor, os nossos maiores desafios não estão fora de casa. Por que que eu estou dizendo isso? Relembrando o que Paulo trouxe. Os nossos maiores desafios estão no cadinho do lar, nesse reduto do lar. Porque é onde nós passamos a maior parte do tempo, ou muitas vezes, se o nosso tempo se dá a maior parte nas atribulações externas, porque isso pode acontecer, é dentro de casa que se encontram os nossos maiores motivos de reajustes. Então, é nesse ponto que nós vamos pensar o conflito dentro da família. E quando a gente vai para o Aurélio, o dicionário, o entendimento do significado das palavras, nós temos o significado da palavra conflito como sendo um choque, uma falta de entendimento. Trouxe dois sinônimos só. E aí nós voltamos para dentro de casa e não precisamos responder verbalmente. Vamos responder para os nossos corações. Nós vivenciamos embates, choques, conflitos dentro de casa? Ou não? Ou a nossa casa, o nosso lar, o nosso cadinho doméstico é recanto de paz o tempo todo? Eu acredito que nós vivenciamos desafios profundos, né, Ivone? Aqui em casa, sim. Então, é nesse sentido que caminhamos ainda mais para entender o quê? Entender o conceito de planejamento encarnatório. Quando nós estávamos no plano espiritual, todos vocês, ou a maior parte de vocês, devem ter ouvido falar, se já não estudaram, sobre as obras de André Luiz. Vamos lá na terceira, Missionários da Luz, onde nós temos André Luiz questionando no Ministério da Reencarnação como foram feitos os projetos reencarnatórios daqueles companheiros que estavam ali. Vocês se lembram como ele ficou
deslumbrado, admirado da perfeição do mecanismo reencarnatório? E vocês se lembram que nesta obra também, no capítulo 12, 13, nós tivemos um exemplo de um processo reencarnatório não fácil que foi de Segismundo? E vocês se lembram, para aqueles que já estudaram e aqueles que não leram ainda, nós vamos estimular a leitura, que nesse processo reencarnatório nós aprendemos que o nosso desenhar da reencarnação, ele é muito detalhista, ele é feito a muitas mãos, e é por isso que nós precisamos honrar o nosso planejamento encarnatório, que não foi fácil nós nos achegarmos na orbe terrena. Então, essa obra mostra tudo isso. E é nesse sentido que a gente vai compreender que conosco estão aqueles que precisam estar. Se achegaram neste cadinho chamado lar, corações que vibram na mesma sintonia que os nossos, que são corações simpáticos, que nos fortalecem, que nos encorajam, mas também vibram nas mesmas paredes deste lar corações nem sempre fáceis. Corações que se algemam aos nossos pelas aversões de um passado não muito distante. E é justamente nestas convivências que está a nossa prova maior. Porque é ali que nós precisamos reajustar. Parando para exemplificar esse raciocínio à luz da doutrina espírita. Segismundo. Foi fácil para Segismundo? Não. A começar que Segismundo, num passado não muito distante, viera de uma relação, de uma tríade afetiva entre Raquel e Adelino, que eram os pais, os futuros pais. E um tirou a vida do outro. E aí, Segismundo pede a Adelino para chegar nesse lar como segundo filho, quando estavam todos lá no plano espiritual. Raquel encarna, Adelino encarna, os dois se encontram na orbe terrena, pelos laços da afeição, concretizam o matrimônio. Se casam, né? E tem o primeiro filhinho. E quando a esposa manifesta, depois de um tempo, 2, 3 anos, o desejo de ter o segundo filho, o que acontece com a algema do passado? Ela aperta. Olha as sensações fluídicas aí falando forte. Ela aperta. E o marido não quer, de forma nenhuma, o segundo filho. E aí, no desenrolar do estudo, da leitura, nós vamos percebendo o quão difícil está para Segismundo esse retorno. Mas, como estamos falando de um lar, onde nós percebemos na obra a prática do culto no lar, do evangelho no lar, as inspirações e a presença dos bons espíritos, mesmo nos momentos de problemas cotidianos entre o casal, a espiritualidade amiga consegue se achegar a esta família gradativamente, inspirando até o filhinho, para que o campo material se prepare para receber aquele companheiro. Companheiro, devedor daqueles pais, porque os pais eram credores dele. Então, neste aspecto, nós conseguimos visualizar a complexidade do processo reencarnatório. E a obra, nós não conseguimos imaginar porque não tem a sequência da história do Segismundo, mas trazendo para a nossa realidade, nós podemos nos perguntar: será que foi fácil a convivência desse espírito que se achegou com uma algema pesada na relação com o pai e com a mãe? A equação é lógica. Pelas nossas próprias experiências encarnatórias e convivências em família, nós podemos nos colocar no lugar dessa família porque vivenciamos isso em casa e concluímos que deve ter sido muito desafiador. E na primeira obra, Nosso Lar, também temos uma história importante. Dentre tantas, o retorno da mãe de André Luiz,
Lembram? Que já estavam no momento espiritual de envergadura moral, de trabalhos no bem, outra categoria nas dimensões do Pai. E ela conta para André Luiz que precisa retornar na matéria. E ele questiona, mas por que, mãe? E ela conta que o pai ainda se encontrava nas regiões difíceis, ligado às antigas companheiras afetivas que foram amantes deste irmão, quando ela era casada com esta criatura. E aí o que acontece? Mesmo diante de todas as intercessões pelas orações que ela sempre fazia por ele, olha as orações em família, ele não conseguia entrar no momento de equilíbrio para ser socorrido. Não, quando ele começava a receber as vibrações fluídicas das orações, a ligação pesada com as irmãs ainda, com sentimentos difíceis, que foram as antigas companheiras afetivas, puxavam, entre aspas, né, atraíam esse companheiro para as regiões sombrias dele mesmo. E aí, por todo o entendimento de um novo planejamento encarnatório, pensado sobre muitas mentes, elaborado sobre muitas mãos, o que aconteceria? A única forma mais saudável espiritualmente de proporcionar o socorro para esse ser, para essa criatura, seria uma reencarnação compulsória. Ele precisaria voltar. Compulsória, sem ser planejada, retirado das regiões criadas por ele mesmo, das sombras que o enovelavam em si, e voltaria a um útero, a terra, que caridosamente combinou e aceitou recebê-lo. E o combinado também posterior seria que mãe de André Luiz retornasse para ser a companheira afetiva deste homem novamente. E receber quem como filhas? As duas irmãs, que haviam sido amantes do próprio marido. E a gente começa a se perguntar se pudéssemos compreender o que aconteceu com essa família. Olhando para a nossa família agora, foi fácil esta convivência? Desafiadora. Porque mesmo que nós saibamos que a mãe de André Luiz e todos vieram com o véu do esquecimento e que a mãe de André Luiz já estavam em uma outra postura de maturidade moral, não deixou de ser um desafio. Não deixou. Porque os complicativos daquela relação, das algemas da aversão do passado e dos delitos cometidos ficaram marcados no perispírito de cada um que estava ali naquela família. E nós estamos trazendo esses exemplos que estão nas obras sérias, que precisam ser estudados com muito respeito, porque voltando para a nossa família, olhando dentro de casa, para aqueles que estão ao nosso lado no leito, que carregamos no colo, aqueles que os nossos corações escolhem como filhos, aqueles que se achegam mais tarde, aumentando o nosso núcleo familiar, todos nós vivenciamos embates. Todos nós solicitamos estes reencontros. Se voltarmos ao Evangelho, no capítulo 14, nós vamos ter o item, a parentela corporal e espiritual, onde nós vamos entender que os laços de sangue nem sempre nos proporcionam as afinidades espirituais. E que os laços espirituais nem sempre andam em conformidade ou são compostos pelos laços sanguíneos, consanguíneos. E isso tem uma razão de ser. E a razão de ser está nos nossos projetos encarnatórios. E para a gente entender a essência desses conflitos que nós vivenciamos, porque muitas vezes a gente quer a receita do bolo, nós queremos uma solução pronta. E ela não existe.
Porque a solução é individual, é diferente para cada um de nós que estamos aqui. Porque cada um de nós tem um planejamento separado, individual. Nenhum planejamento aqui é igual. E por mais que os nossos conflitos possam ser parecidos, é com o filho, é com o marido, é com a esposa, é com o avô, é com a avó, é com a mãe, com o pai, a essência deles não é a mesma. Por quê? Porque nós vamos agora em uma outra obra que se chama Pensamento e Vida, onde o nosso Emmanuel nos traz no capítulo 11, pela mediunidade de Chico Xavier, chamado Berço, um ponto interessante para que nós possamos começar a ter em nossos corações que nós somos responsáveis também por muitas das situações adversas que nos ocorrem. Olha o que Emmanuel coloca. A justiça fiel, que justiça é essa? A justiça de Deus. Por misericórdia, olha a palavra, misericórdia, nos coloca de volta, no retorno, para a bênção do reinício. Reinício de quê? Reinício da vida? Ele está falando disso? Não. Reinício para reiniciarmos as relações que não foram reajustadas no passado. Não é a reencarnação, é muito mais profundo do que a palavrinha reencarnação agora. É reiniciar no projeto encarnatório relações que nós não conseguimos nos ajustar em moral. E Emmanuel ainda continua. Retornamos para o berço. E nesse berço vamos ter contato direto com os nossos credores e devedores. Olha aí, Segismundo, os Segismundos da vida, com os seus paizinhos. Nós, os nossos pais são nossos credores, nós somos devedores desta relação. E aí ele continua. E neste retomar do berço, neste retorno, frente a frente com os nossos credores e devedores, qual é o objetivo disso? Palavras de Emmanuel, a liquidação dos débitos. Liquidar os débitos, cujo balanço, olha a contabilidade aí, cujo balanço efetivo vai nos dizer que existe um desajuste na contabilidade das leis divinas. Ferimos as leis divinas. Ferindo as leis divinas, precisamos retornar. E este retorno foi a nossa manjedoura do berço. Nessa manjedoura, nos encontramos e reencontramos com os nossos credores e devedores. A equação é lógica, tá vendo a fé raciocinada? E aí ele continua. Esse berço não é estranho a nós, é familiar. Olha a palavra que Emmanuel usa. Este berço no mundo contém os reflexos de quem? De nós mesmos. E estes reflexos, aquilo que reflete quem somos, o que queremos, né? As nossas próprias necessidades, se encontram também com os reflexos daqueles que combinaram conosco este reencontro no mesmo reduto familiar. Então, temos várias criaturas, onde o Criador, o Pai, nos permitiu retornar, com necessidades diversas, no entanto, um e outro feriram a lei divina e precisam se reajustar. E Emmanuel ainda continua, que fomos atraídos, segundo os problemas de regeneração ou da mordomia, que nos ligam uns aos outros. Mordomia é coisa boa, né? É quando a gente se encontra e reencontra com aqueles que nos são afins. É uma mordomia, não é? Agora, regeneração, reajuste são com aqueles corações que, às vezes, malbaratam os nossos, maltratam os nossos. E não é de agora. E nós também maltratamos tais corações. Então, a lei de sintonia, a lei de afinidade que nos reúne em ambientes, em condições
com companheiros que são exatamente como nós, que trazem sombras similares e virtudes similares. Daí a origem da palavra afinidade. Somos afins, afins nas virtudes e afins nas sombras. Mesmo que hoje nos pareça estranho ouvir isso, porque talvez um de nós, lembremos, como a mãe de André Luiz, será? Trouxemos uma maturidade espiritual um pouco maior. Mas se ainda estamos juntos, é porque sombras ainda nos atraem uns aos outros. E precisamos reajustar estas questões. E daí vem a graça do véu do esquecimento. Porque se não tivéssemos a bênção do esquecimento, nos sentiríamos constrangidos, humilhados na resolução destes conflitos. É só olharmos a nossa conduta agora nas intempéries que enfrentamos na vida cotidiana, fora de casa. Os desafios do trabalho, a briga na padaria, o murmúrio no supermercado, alguém que fere o nosso ponto de vista. Como é que a gente reage? A gente esquece rápido, perdoa e bola para frente, vida que segue? Não. A gente se chateia, a gente se melindra. Se a gente não revida, a gente fica guerreando mentalmente com aquele ser. A gente fica guerreando, né? Com as nossas próprias convicções. Ou então a gente vai, verbaliza e entra numa discussão. Imagina se nós não tivéssemos o véu do esquecimento e tentássemos resolver os conflitos familiares sem ele. Dentro de casa. Segurando o Segismundo de nossas vidas, entendendo quem nós fomos para ele e quem ele fora para nós. Olhando o nosso pai e a nossa mãe, que nos abriram a porta da encarnação e compreendendo por que somos tão devedores nestas relações. Difícil é. E nós vamos caminhando para a gente poder abrir para as perguntas daqui a pouco, termos um tempo maior para isso, para um outro conceito de Emmanuel, que está na mesma obra Pensamento e Vida, no capítulo seguinte, chamado Família, onde Emmanuel nos coloca que nós, o grupo consanguíneo agora, que encarnamos, seguimos ao encontro dos laços que entreteceu para si próprio na linha mental e que lhe caracterizam as tendências. Emmanuel está reafirmando que os nossos encontros na herança consanguínea não se dão apenas pelas questões da hereditariedade estudada pela ciência da matéria, mas pela hereditariedade psíquica e espiritual das questões que trazemos, que são parecidas com aqueles seres que nos recebem, que estão dentro de casa. Como diz na linguagem mais cotidiana, que são sangue do nosso sangue. Aqui ele está falando das relações consanguíneas. E ele ainda coloca que até mesmo o ambiente que a gente vive, social, o lar, o contexto em que nós reencarnamos, também diz muito do nosso estado moral, das nossas necessidades de reajustes e das afinidades que temos com aquele contexto. E nós seguimos num ponto importante, que é uma outra pergunta que a gente vai trazer, porque a primeira pergunta foi se nós temos ou vivenciamos conflitos familiares. Agora, a outra pergunta, depois dessa conversa que nós começamos a ter, é como nós superamos ou caminhamos para superar os conflitos familiares. São perguntas para a gente pensar apenas. Meditarmos um pouco sobre isso. E aí, nós seguimos nesse meditar
tentando entender. Falamos agora. Esses conflitos muitas vezes acontecem porque nos encontramos com companheiros que fizeram parte da nossa vida, em um passado não muito distante. Porque esses companheiros trazem sombras e muitas vezes nas nossas imperfeições julgamos que são as sombras deles. E nós não temos nada a ver com esta história. Não é assim que a gente faz? Fulano errou comigo, o fulano não me entende, o fulano tirou a minha paciência. No café da manhã eu me acordei bem, de repente aconteceu o tumulto. Culpa, responsabilidade do outro, né? E nós vamos justificando, justificando. Mas no entendimento da doutrina espírita, André Luiz fala, com 2 páginas, 2, né? Apenas 2 de evangelho, não precisa de muito. Será que estamos sendo caridosos com estas colocações? Nós acabamos de refletir sobre o que Emmanuel pontua, que estamos junto da manjedoura, do berço, que se afiniza com as nossas tendências, que estamos num ambiente que é importante para que a gente se reajuste com a lei divina. Então, como é que eu posso começar a superar os conflitos familiares dentro das minhas próprias fragilidades, porque nós somos frágeis? E aí nós vamos numa obra que se chama O Consolador, na questão 110. Para responder essa pergunta, temos uma outra pergunta. Qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? Esta pergunta responde a que eu fiz. Como superar os conflitos? Superar conflitos, precisamos ir para uma escola. Que escola é essa? Emmanuel responde, a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do ensinamento e do caráter. E ele completa, os estabelecimentos de ensino propriamente do mundo podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. Traduzindo em um raciocínio mais simples, o nosso imperfeito ainda. Escola não é o local onde nós vamos aprender alguma coisa? Não é assim? Na Terra? O lar é um local onde nós vamos aprender virtudes. Porque são as virtudes, que nós vamos entender quais são algumas delas, que irão nos ajudar nesse reajuste com a lei divina. São essas virtudes dentro da escola chamada lar, que eu vou começar a educar, olha os pais aí, terrenos, aqueles espíritos que me foram confiados, onde eu vou começar a estabelecer as bases do caráter, do ensinamento, diferente das responsabilidades que acontecem nas cadeiras escolares da Terra, porque a educação moral é responsabilidade dos pais. E o Instituto do Lar é a escola que regenera as almas. Porque no Instituto do Lar começamos a educar os nossos sentimentos, a olhar para o outro, dando graças ao véu do esquecimento e nos perguntando o que eu posso fazer? Eu, que tenho apenas 2 páginas de evangelho, por assim dizer, para minimizar esses conflitos, para auxiliar o meu espírito a ser melhor do que era ontem e muito melhor amanhã, para educar esse espírito num corpinho frágil que me foi colocado na seara do bem. O que eu posso fazer? Escola, educação dos sentimentos. E nós nos perguntamos, na resolução dos conflitos, nas dificuldades do dia a dia,
O que o Cristo poderia nos recomendar? O que o Espiritismo nos mostra? O Cristo nos ensinou a lei de amor, não foi? E a justiça celestial. Então, este é o primeiro ensinamento. Esta lição nós já compreendemos. A lei de amor, amor exemplificada por Jesus, nos mostra como minimizar, sobrevivermos a esses mares tortuosos, tempestades altas que se colocam nos conflitos familiares. A justiça celestial me mostra que eu estou amparada, que tudo que acontece dentro do lar, nos conflitos familiares, está sob uma égide celestial, está regida pela justiça de Deus. Nós falamos disso no início, do nosso planejamento encarnatório, dos reajustes que precisamos fazer, das histórias do nosso lar que nós mencionamos, missionários da luz. E o Espiritismo, como terceira revelação, vem nos mostrar, dentre tantas revelações, vou citar uma, a imortalidade da alma. Que cedo ou tarde, nós vamos ter que nos reajustar. Então, esse dever de casa não cumprido, podemos dizer assim, nas relações familiares, nos conflitos que não são solucionados, no exemplo de Jesus, no entendimento da lei de causa e efeito, da justiça divina, serão solucionados em algum momento. Talvez não vamos nos reencontrar novamente sob títulos diferentes. Talvez o filho de hoje será o pai de amanhã, a mãe de amanhã, porque nós já entendemos na imortalidade da alma que os títulos também são passageiros, mas a alma é imortal e o reajuste é necessário, porque se a contabilidade divina for aferida, nós precisamos equilibrar essa balança. Depende de nós. E o Espiritismo nos ensina também que a virtude do outro não é aquisição que eu posso proporcionar ao outro, dar de presente. Eu não dou de presente virtude alguma. Por quê? Porque a virtude é conquistada pelo esforço que a gente faz em domar as nossas tendências difíceis. E a virtude é minha e não é do outro. O que eu posso mostrar é o exemplo da transformação moral. Mas se não existir a vontade do outro naquela relação familiar de transformar a sua própria moralidade, nós não podemos interferir no livre-arbítrio de ninguém. E dentre essas virtudes que a reaproximação no lar nos convida a exercitar, a nos esforçarmos para ter, está a virtude do dever. Lembram da lição do dever que está no Evangelho? Capítulo 17 também, item dever, o dever para com o outro. O dever na aplicação da lei de amor, o dever em respeitar aquele que convive comigo. Além do dever, nós temos uma outra virtude que nos auxilia muito na questão dos conflitos familiares, a abnegação, que junto desta virtude vem o sentimento de devotamento, de sacrifício, porque muitas vezes não podemos mudar a condição evolutiva de ninguém, mas podemos exemplificar sem maiores expectativas de que ele ou ela siga nos mesmos passos que o nosso. Isso vai exigir de nós sacrifício de quê? Na nossa vaidade, do nosso orgulho, do nosso egoísmo em querer que o outro seja como a gente acha que o outro deveria ser. Isso vai resgatar em nós um sentimento que talvez esteja adormecido, ou talvez nós ainda não conhecemos, mas vamos conhecer, da humildade. Vejamos só
as virtudes nascendo, as sombras sendo educadas e sendo substituídas por virtudes. E, por fim, nós temos uma fala de Emmanuel, além de colocar a escola de almas como sendo um lar, ele coloca também o lar como a escola que educa os sentimentos e que nos aproxima mais da transformação moral que nós necessitamos e da lei do Pai. Porque todas as vezes que nós nos esforçamos para sermos melhores do que éramos ontem, e como falamos, muito melhores amanhã, nós estamos nos aproximando de quem? Da lei divina. Porque transformar a nossa moral é estarmos mais próximos da paternidade do Pai. E nós encerramos essa fala para conversarmos um pouco sobre as dúvidas, no entendimento de que os conflitos, eles vão existir. E a forma com que nós vamos resolver vai depender muito do esclarecimento que nós conseguimos já ter desta escola que educa sentimentos. Vai depender muito da forma com que nós começamos a domar as nossas tendências complicadas, ao invés de esperar que o outro, solucione as questões difíceis a nosso modo, ao nosso bel prazer, com o nosso personalismo. Que Jesus nos abençoe e nós vamos seguir com as questões agora, nesses momentos finais, né, Kimi? Se vocês permitirem, a gente pode seguir com as questões ou continuamos também. Obrigada, Carol. Deixamos então para o Rafael. Obrigada, gratidão, viu? Obrigado, Carol. Reflexões excelentes até agora. A Fernanda de Mello quer saber se, na maioria das vezes, os pais são credores e os filhos devedores. Fernanda, sempre, Emmanuel nos coloca, sempre, sempre os pais são credores. Por quê? A fé raciocinada já nos coloca a resposta. Porque se não fossem os nossos pais, a porta da encarnação não teria sido aberta para nós. E se não fosse essa encarnação agora, mesmo diante de desafios profundos que nós vivenciamos, nós sequer podemos imaginar como é que estaria e em que condições estariam os nossos espíritos lá, no plano maior. Sempre, sempre os pais são credores. Obrigado, Carol. O que dizer de crianças sem família, em orfanatos, onde elas aprenderiam as bases do caráter e da moralidade? Tem uma lição muito linda no Evangelho, os órfãos, que nos coloca justamente essa questão. Tudo acontece com a permissão de Deus. E se existem os órfãos, o que deixa os nossos corações muito emocionados, é porque é necessário que eles passem por isso a pedido deles, por alguma questão de reajuste com a lei divina, entre aquela família que provavelmente tem um compromisso com eles e irão adotá-los, né? Os filhos do coração, porque são filhos, assim como os filhos consanguíneos, ou pela própria vivência espiritual, a pedido deles, por alguma questão particular. E aí voltamos agora para a responsabilidade dos órgãos públicos, que já não é um assunto do espiritismo, mas é um assunto da vida material. Deve-se existir uma preocupação muito grande com esses primeiros anos dentro das instituições, porque nós sabemos que não é um ambiente material de pedra que vai dizer do caráter daquele ser. Às vezes ele pode nascer em um lar, né? Estou me lembrando da época de Jesus, Jesus na manjedoura e os governantes nos palácios, onde a manjedoura proporcionou a vinda de um ser com uma envergadura moral indiscutível. E a gente percebia naquela época os palácios cheios de companheiros com caráter discutíveis, né? Vamos dizer assim. Então, dessa forma são os nossos órfãos. E as instituições do mundo material precisam se atentar para essa responsabilidade de prover a esses companheiros, dentro das suas leis, das suas questões públicas, condições para que se formem as bases do caráter.
que se forma dentro do acolhimento, do amor, do respeito, independente de estarmos em um palácio ou em uma manjedoura. Sabemos que tem falhas, sabemos que cada país tem as suas dificuldades, sabemos que o homem ainda detém o poder, caminha nas trevas da vaidade, do egoísmo. Então, nosso papel, se nós ainda temos essa condição, é orar muito por essas instituições e se fazemos algum trabalho por eles, porque precisam muito de nós, que possamos levar aquilo que ele precisa, o entendimento do amor e do respeito como ser integral. Isso é um ponto muito relevante. Essa pergunta foi muito boa. Obrigado, Carol. Como resolver os conflitos advindos da escolha pelos filhos de religião diversa da dos pais? Nós temos um estudo do Núcleo Família, e nós estamos estudando agora a Família à Luz do Espiritismo pelo Centro Espírita Sem Fronteiras. E tem uma obra, que é a primeira que a gente está estudando com o grupo, que se chama Família. E essa obra coloca muito as questões da relação familiar. E nós vamos chegar nesse capítulo, eu vi que tem pessoas do grupo aqui ainda, mas a gente sabe que do 0 aos 7 anos, o codificador nos coloca e as obras sérias também nos coloca. Nós estamos fazendo um alicerce, formando o alicerce, aparando as arestas daquele espírito que nós recebemos. Quem é da área da saúde mental aí, ou já estudou algumas obras psicológicas da ciência da matéria, já deve ter visto isso em algumas abordagens psicológicas, que do 0 ao 7 a criança está no processo de entender, de imitar e de reproduzir o que aquela família coloca. Então, nesse sentido está a religião também. A religião é aquela que os pais estão, naquele momento, se afinizando. Por quê? A religião seria diferente. Se todo o processo de educação moral, a base em todos os contextos, não só religiosos, acontece nesta faixa etária. Depois, a gente vai para uma religião que as crianças se afinizam, mas de olho naquilo que ela está frequentando, entendendo, até ela atingir uma idade onde ela tem condição, pelo livre-arbítrio, de fazer as próprias escolhas. Existem alguns países, fazendo um parêntese, Rafa, nesse questionamento, que eu não sei se foi essa dúvida que trouxe a pergunta, que estão abordagens psicológicas também, que estão deixando as crianças terem a liberdade de escolher. Se tem uma religião, se acreditam em Deus, se acreditam em Jesus, e existem famílias que estão optando por não se falar em Jesus, não se falar em Deus de forma nenhuma. Então, isso é uma decisão imperfeita, frágil do ser humano, não recomendada em processo nenhum de educação moral séria. Por quê? Por isso que eu dei o exemplo. Se a psicologia, saúde mental e também dialogando com o espiritismo, que é a nossa crença, já está dizendo que do 0 aos 7 anos eu preciso preparar esse terreno, alicerçar as condições morais dessa criança, e se aquela família professa alguma religião, que a criança vá com os pais para aquela religião que acolhe a família naquele momento. E quando ela tiver condições e maturidade espiritual e emocional para fazer as suas escolhas, o terreno já foi arroteado. E aí ela segue, no entendimento de que Deus é único e que Jesus é o nosso irmão. Entenderam o raciocínio? Então, assim, sem entrar em julgamentos, vivenciamos esse momento na fase de transição. Oremos. Obrigado, Carol. Se não temos desafios muito grandes hoje em dia em nossas famílias, quer dizer que o futuro nos aguarda, literalmente? Se nós falarmos isso, nós vamos cair numa lei do determinismo, do fatalismo, e não é isso que o Espiritismo nos ensina, né? Nós aprendemos a lei de causa e efeito. O que acontece é que, eu vou usar uma linguagem mais simples, as provas vão bater à nossa porta, porque Deus é tão misericordioso, quando nós estivermos prontos espiritualmente. Já perceberam? Um exemplo simples também, outro, que quando a gente está num momento da nossa vida, está tudo bem, de repente, quando eu falo de repente, passa-se alguns longos anos, vem uma prova muito complicada que a gente não imaginava. A saúde complicou, um familiar querido que fez a despedida, ele era o esteio de casa,
uma situação difícil com os nossos filhos, com os nossos jovens, enfim, qualquer situação que nos causa um susto. Aquela situação aconteceu porque naquele momento, não é fatalismo, é lei de causa e efeito, maturidade espiritual. Aquela família estava pronta para receber aquelas questões. E pode ser também que a gente vivencie um momento familiar que a gente não tenha muitas dores. Mas acredito eu que todos nós, no mundo de provas e expiações, transitando para o mundo de regeneração, ainda vamos viver situações que nós estamos prontos para passar. Porque o fardo não é mais pesado do que a força que nós carregamos aqui. Obrigado, Carol. Como solucionar os conflitos entre pais e filhos acerca da disciplina com horário, com locais a ser frequentados pelos filhos? Bom, eu não sei qual a faixa etária desses filhos, mas eu estou entendendo que esses filhos ainda são aqueles que estão sob a tutela dos pais. Não somos nós aqui, né, a maioria adultos, que temos os nossos paizinhos na terra ou no plano espiritual, mas nos apropriamos das nossas decisões. Então, a responsabilidade dos pais, credores, para com esses filhos é da educação moral. Educar moralmente dá trabalho, exige esforço. E às vezes nós estamos tão cansados da labuta diária, né? Das atribulações da vida material, dos problemas que a gente enfrenta também em família, que a gente não quer muito, né? Falar o não, que a gente não quer muito botar o limite, que a gente não quer muito escutar aquele choro que o não vai, né, trazer, que a gente não quer ser questionado por aquele adolescente, nós não queremos dar muitas explicações. Então, nós precisamos rever o nosso entendimento como pais e tutores. Quando eu digo tutores, porque nem sempre é um pai ou uma mãe que é responsável pela educação moral daquele espírito. E enquanto ele depende de nós, para formar as bases do seu caráter, ele precisa entender, como Jesus nos ensinou, a diferença entre o sim e entre o não. Ele precisa entender que aquela fala vai trazer uma explicação, a depender também do entendimento dele cognitivo, da maturidade que ele traga emocional, e que ele precisa respeitar aquele título da paternidade e aquele título de ser agora um filho. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente observa no berço aquele corpinho frágil que nos encanta e a gente esquece, como espíritas, que ali tem um espírito imortal. E a reencarnação, ela é bênção de Deus por isso, porque a gente recebe nos braços um espírito imortal que está sob a nossa tutela, depende de nós, desde as necessidades, né? Estou vendo a Ludmila aqui com o bebê, básicas do alimentar, do se higienizar, do se trocar, até as necessidades espirituais. E depois que passa da faixa de bebê, vem a pré-adolescência. Por isso que eu perguntei aí da idade, não sei, né? Depois vem a juventude, onde ele começa a viver conflitos que lembram muito aquele ser como ele era no passado, exatamente no passado. Além de vivenciar desafios da própria puberdade, que nós já conhecemos da vida material. Então, o quê? Esses pais vão deixar a educação desses filhos ou impor limite para quem? O que fizeste dos filhos que vos foi confiado. Como diz Geraldo, né? Nos nossos estudos de Evangelho de Vida. Vamos falar devagar para a gente digerir essa fala. O que fizeste dos filhos que vos foi confiados. Depois, Emmanuel diz, com 30 anos, 3 décadas, palavras de Emmanuel, aí os filhos terão condições de seguirem pelas suas próprias pernas, e nessa obra Família nós estudamos sobre isso, mas os pais estarão ali, sempre que o retorno for necessário, para a orientação ou acolhimento que for importante. Mas aí a escolha é nossa, as consequências são nossas. O terreno foi bem arroteado, provavelmente faremos escolhas mais acertadas. Um terreno terceirizado, onde eu não me apropriei da minha responsabilidade como tutor, como pai, provavelmente eu irei perceber os frutos não muito saborosos daquela educação. Excelente.
O que podemos fazer quando temos familiares que não se suportam, mas não querem ouvir os nossos conselhos? Eu gostei da última palavra, conselhos. Porque é justamente aí que a gente começa, é justamente por essa palavrinha que nós começamos os nossos embates, os nossos conselhos. Então, o que acontece? Quando nós estamos falando de familiares agora, adultos, né? Porque nós falamos um pouco das crianças, vamos lá para os adultos, para o marido, para a companheira, para a mãe, para o pai, né? E assim, para os avós, todos têm o livre-arbítrio. Lembra aquela pergunta do Evangelho? É permitido repreender o próximo, notar as imperfeições do próximo? Lembra daquela perguntinha ali? É uma perguntinha e uma resposta. E aí, a espiritualidade responde ao codificador. Se a gente está, entre aspas, aconselhando, orientando para o progresso sem constranger aquele companheiro, sim. Mas aí entra um recado para nós espiritual agora, no entendimento da doutrina espírita. Sem expectativas, porque a gente vai prover o outro de todo o manancial do nosso falatório, dos nossos conselhos, e a gente já aguarda nas nossas próprias vaidades que ele siga o caminho que nós achamos que é o mais adequado. Daí nós estamos fazendo para ele ou para nós? Para nós. Então nós precisamos discernir. E se aqueles familiares, depois que a gente orienta, isso acontece, a gente conversa, nós exemplificamos, né? Às vezes eles nos pedem também alguns esclarecimentos. Se eles seguem por estradas que nós julgamos pelas nossas imperfeições serem tortuosas, qual a nossa responsabilidade? Ainda, a oração para o despertar daquele companheiro, no tempo dele. Então, nós precisamos ter isso muito claro, porque senão nós causamos conflitos, sofremos e fazemos o outro sofrer. Para os adultos, para as crianças, nós já falamos como é que é a história. Excelente, Carol, obrigado. Tem uma pergunta que chegou aqui no chat da Rosana Torres. Os filhos não poderão fazer futuras escolhas dentro do campo da religiosidade se nada lhe é apresentado. Por isso, é necessário os pais tutores evangelizarem seus filhos nas escolas religiosas a que estão vinculados, pois aí sim poderão, quando adultos, fazer suas escolhas. É um comentário, não uma pergunta, me corrija. Excelente, Rosane. E só um parêntese, Rosane, que eu me lembrei agora, que independente da religião, o caminho do bem pode ser ensinado também se mostrando, né? Mostrando a esse ser, esse espírito imortal, como ser fraterno e solidário, independente da religião, porque o Cristo não professou religião. Ele pregou o amor. Obrigada, Rosane, muito obrigada. E a gente tem mais uma perguntinha aqui. Na família, quais os sinais de uma mãe ou um pai que é tóxico? Quais os sinais que uma mãe ou um pai são tóxicos? Isso. Vamos perguntar para nós quais os sinais que nós ainda temos que representam quão tóxicos somos. Eu gosto, Rafa, quando a gente faz essa pergunta, muito obrigada por quem fez. Porque sermos tóxicos é carregarmos em nós duas chagas que nós já conhecemos muito: o egoísmo e o orgulho. Ah, Carol, mas eu estou falando de outra questão, é difícil nesse comportamento, mas é só analisarmos. Aquele comportamento que nós julgamos ser tóxicos, eles são comportamentos que nascem do egoísmo e do orgulho. E se nós estamos falando de um transtorno, de algo mais grave que pode acontecer, novamente, relembrando as ciências da saúde mental, aí sim tem que ser investigado, precisa ser levado a intervenções médicas, compreender se não é uma herança mesmo, né? Das questões da genética, da hereditariedade, e se tratar transtornos, algo mais prolongado, algo mais crônico. Agora, questões tóxicas que ainda nos vinculam às sombras, que não chegam a ser transtornos, mas que são tóxicas
porque são orgulho, são egoísmo e que levam a outras dificuldades, depende de cada um de nós. E nem adianta, só já completando, talvez a pessoa esteja pensando sobre isso, nem adianta tentarmos livrar esse companheiro desta situação se ele não estiver pronto ou não quiser. Porque às vezes declaramos como tóxico aquele comportamento e nós passamos ali uma encarnação inteira tentando mudar o outro, nos esquecemos de mudar a nós mesmos também, e aí ninguém resolve o planejamento encarnatório de ninguém. Porque a gente tem essa falsa ilusão de tirar do outro uma sombra, sendo que nem a nossa a gente conseguiu tirar ainda. Então, um parêntese para a gente poder pensar. Excelente, Carol. Nós temos diversos agradecimentos já no chat. Eu posso dizer por mim mesmo, foi uma palestra muito esclarecedora, muito boa. Muito obrigado de coração aqui pelo Blossom. Semana que vem nós teremos Max Lânio Lacerda falando sobre o destino em suas mãos. Então, quem quiser e puder, estaremos aqui no mesmo horário e dia, terças-feiras às 7h da Califórnia. E para encerrar agora, Carol, a gente poderia pedir, por favor, para você fazer qualquer consideração final e uma prece de encerramento, por favor. Rafa, o principal desse entendimento, né, sobre esse aspecto do conflito é que a nossa existência, ela traz conflitos, como nós falamos no início, em diversos contextos. E nós estamos aqui para resolver esses conflitos, solucionar, sem sermos vaidosos e acharmos que vamos solucionar tudo de uma vez em uma única encarnação. Não. E, novamente, nós vamos ranqueando os conflitos e comecemos dentro de casa. Por quê? Porque é dentro de casa que Deus, em sua misericórdia, colocou pertinho de nós os conflitos mais importantes para a nossa transformação moral. E segundo André Luiz, na obra Conduta Espírita, pelo nosso Valdo Vieira, é dentro de casa que nós vamos ensaiar a convivência fora de casa. Não adianta tentarmos ser bons exemplos fora de amor, de perdão, de bondade, se dentro de casa ainda somos os déspotas de ontem, os autoritários, os orgulhosos. Então, o exercício, o ensaio é dentro de casa. Por mais difícil que nos pareça, honrando ao nosso pai e à nossa mãe, mesmo que eles sejam espíritos ainda em condição difícil, porque são nossos credores, agradecendo a oportunidade daqueles que nos foram confiados, da família que se achega e olhando para nós sempre perguntando primeiro, que passo eu posso dar na solução cristã desse conflito que me assola? Porque o meu passo tem que ser o passo movido pelo amor, pelo exemplo, como mencionamos ao longo da nossa conversa. E isso irradia para o outro, sem a expectativa da mudança do outro, porque a mudança do outro é condição dele, oportunidade dele. Então é isso, meus irmãos, que Jesus nos abençoe, vamos fazer a nossa oração, e nessa oração vamos pensar muito nos nossos familiares. Senhor Jesus, de infinita bondade, agradecidos estamos por junto, cada um de nós, com a equipe espiritual que nos assiste, nos colocar, Senhor. Jesus, vivenciamos situações desafiadoras e rogamos neste momento que a sua misericórdia se estenda sobre todos nós. Pedimos, Jesus, que o nosso coração desperte para o amor que o Senhor nos ensinou, que possamos, com a doçura do nosso olhar, observar os companheiros que se achegaram em nosso lar, neste ambiente chamado família. Que os nossos corações se tornem corajosos para pedirmos perdão, para sermos perdoados
por companheiros que ainda na mesma família resgatam em nós sentimentos não tão fáceis. Que a nossa mente se encha de esperança, Jesus, para conseguirmos vislumbrar num horizonte não muito distante a reconciliação com esses que talvez agora se fazem adversários de um passado recente, mas que possamos abraçá-los com as nossas orações, que possamos abraçá-los com os nossos melhores sentimentos na reconciliação fraterna, dissipando essas algemas difíceis que nos prendem uns aos outros. Senhor, abençoa a nossa família e neste momento rogamos por todos do plano espiritual que nos observam, rogamos por todos da nossa família que se despediram antes de nós, que esses irmãos consigam perceber o nosso amor se achegando na vida espiritual e sendo impresso no espírito de cada um deles, com a gratidão por termos nos encontrado em algum momento nas jornadas. Senhor, obrigada por este momento, sê conosco hoje e sempre. Que assim seja.